Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje, agora e sempre. Hoje vamos estar aqui mais uma vez para um áudio do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 153 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Meu nome é Fernando Santos e vamos estar aqui mais uma vez lendo, todo o texto e fazendo uma reflexão sobre as informações contidas nesse capítulo. Sempre digo que é um capítulo maravilhoso. Por quê? Porque ele traz muitas informações importantes para todos nós. Sabemos que a cada dia temos que estar buscando conhecimento, porque essa doutrina ela nos faz refletir bastante, né? E aí a gente precisa buscar esse conhecimento. E esse livro é muito bom. Ele sempre traz nos capítulos informações importantes para todos nós, não é? No momento que paramos para refletir um pouco sobre o tema que Emmanuel sempre são temas muito bacana, né, que de grande reflexão para todos nós. Então, para mim sempre é muito gratificante, né, fazer esse trabalho e buscar a ajuda da espiritualidade amiga da casa, Fabiano de Cristo, mentor da nossa Casa de Oração e Trabalho, para que a gente possa conversar, para que a gente possa trazer as informações que seja significativa para a nossa caminhada. Então é interessante porque ele sempre começa com a passagem do Evangelho. E hoje a passagem que ele nos traz é a passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 23, não é? E que diz assim: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Veja, é uma passagem de Marcos, capítulo 5. Então, a filha é a filha de Jário, né? É a filha de Jário que está passando por aquele momento. E Jário faz esse pedido a Jesus, rogava-lhe muito, quer dizer, ele pedia muito a Jesus, né? Para que Jesus fosse na casa dele. E ele ainda coloca, né, de forma bem explícita, né? Que impunha as mãos para que sare e viva. Então ele sabia, né, de que Jesus ele tinha esse poder de magnetização, esse poder de cura, né, que Jesus já vinha praticando muitas curas, né, já vinha fazendo muita cura por pelos lugares onde ele passava. E o Jairo ele já sabia, estava tão aflito, né, naquele momento, que disse: vá na minha casa, bora na minha casa que minha filha está maribunda, né? Ou quase morta, né? E Jesus, se a gente ler o capítulo todo, a gente vai ver que ele pede calma, tenha calma, né? E que Jesus vai, ele diz assim, né, no capítulo, porque a gente só está pegando o capítulo 23, mas se a gente pegar do início, ele diz assim: depois de Jesus atravessar novamente para o outro lado, ou seja, Jesus já vinha de Gerasenos, já tinha feito lá uma, 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 uma cura, uma melhora de um endemoniado, aí já atravessa para o outro lado no mar, e já se encontra essa situação para ele, né? Reuniu-se uma turba numerosa sobre ele e estava junto ao mar. E chega um dos chefes da sinagoga, veja, chegou o chefe da sinagoga, de nome Jairo. Assim que o viu, prosternou-se junto aos pés dele e roga-lhe muito, dizendo: Minha filha está nas últimas horas. Vem para que imponha as mãos nela, para que seja salva e viva. É o capítulo que ele falou aqui.
Aí ele diz assim, saindo com ele em uma turba, veja que continua, né? Numerosa e seguia e comprimia uma mulher. Aí no meio do caminho, aí já é a outra cura da mulher com fluxo de sangue. Veja que Jesus, ele passava por tudo aquilo, né? Aquele momento todo. E aí ele já curou também a mulher com fluxo de sangue que tocou nas suas vestes. Isso é uma passagem que muita gente também já conhece. E ele foi na casa de Jário e disse que a filha dele seria tirar, ela não tinha morrido, né? Porque naquele período, naquele tempo, né, a medicina ela não tinha tanta evolução. E às vezes as pessoas entravam num processo de latergia, né, latérgico. E muitas passavam dias e dias nesse processo, e que no caso aí já era o que estava acontecendo com a filha dele, ela não estava morta de fato. E Jesus, chegando ali, pediu para a menina se levantar, né? E ela se levantou, né? E foi curada, ou seja, voltou a viver. Então veja que é uma passagem aí que é, é tirada de Marcos, não é? Porque o tema é passes e ele já começa pedindo para Jesus impõe as mãos para que sare e viva minha filha. Então a gente sabe que na casa espírita há um trabalho muito bacana que é sobre o passe. Não é? A gente sabe o quanto o passe, quando ele é aplicado da melhor forma possível, ele traz um resultado bom para o paciente, para o doador, como também para o paciente, né? Para o beneficiário. E há todo um processo, a pessoa tem que passar por um processo de estudo, né? Para que possa fazer aquilo, saber como fazer aquilo, né? Da melhor forma possível. Então, isso é um trabalho que existe nas casas espíritas. Como se você prestar atenção na igreja, o padre às vezes levanta a mão e impõe as mãos. Você vê que o padre, vamos orar, levanta a mão, impõe a mão, né? E como você vê na igreja protestante ou evangélica, como diz, que também o pastor bota a mão na cabeça de uma pessoa, ou ele põe a mão na hora de um dízimo, na hora de um passe coletivo, de uma oração coletiva, ele impunha as mãos. Pelo menos já percebi muitas vezes isso. E veja que é uma coisa que vem também de muito tempo, né? Bem antes também existia isso, o magnetismo, não é? Já existia também. Então a gente sabe o quanto é importante isso, né? E traz esse conhecimento para todos nós. Mas Emmanuel, eu vou ler o texto aqui e depois a gente vai conversando um pouco sobre o texto. E o texto diz assim, eu vou ler o texto e depois a gente vai discutindo um pouco, vai conversando um pouco sobre o texto. Ele diz assim no texto, né, Emmanuel? Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes o bem da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornaram-se instrumento da divina misericórdia. Atualmente, o cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista no plano invisível através da imposição das mãos. O passes com transfusões de forças psíquicas e que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representa a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não lhe desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas.
onde existe a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-se-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Esse é o texto na íntegra, né? Esse é o texto na íntegra que ele nos coloca. Mas bora conversar um pouco para ver se a gente consegue, né? Entender pelos tópicos, né? Se a gente pegar um parágrafo e ir trabalhando para que a gente possa ir entendendo qual é a mensagem que ele quer nos trazer. E ele, no início, ele diz que Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhe os bens de saúde. A gente viu, né? A gente que, pelo menos eu, já li muitas curas de Jesus, e a gente sabe que Jesus é um espírito muito evoluído, né? É um espírito de primeira ordem, que tem realmente uma energia muito forte e que ele poderia fazer 1000 coisas como ele fazia por causa da sua força, né? Por causa da sua magnitude, né? Superior que ele tinha. E ele fala aqui que ele impunha as mãos transmitindo saúde. E ele continua no texto dizendo: seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Então veja, aqui ele está dizendo, né, pelo meu entendimento, que Jesus, ele sabia de tudo, ele já conhecia a natureza, né, ele conhecia os detalhes, os pormenores, né, e por esse amor que ele tinha, né, e por conhecer toda essa questão, ele conhecia de todas as áreas, né, porque ele foi o criador desse planeta. Não, ele como criador desse planeta, ele conhecia todas, onde é que pode tirar energia, aonde conhece de biologia, conhece né, de física, de química, né, de geologia, de onde ele poderia tirar todos os recursos, ele diz aqui, né, que estão em desequilíbrio na natureza. O que é que está em desequilíbrio na natureza? Ele vai lá e transforma, ele muda, não é? Não é à toa, né, que ele sabia como curar uma pessoa. Onde é que ele ia fazer com que aquela pessoa fosse curada? Ele sabia restaurar e a harmonia daquele espírito, daquela alma que precisava daquela situação. A gente sabe que Jesus poderia fazer isso. Então ele está dizendo aqui que ele conhece a natureza, ele tem esse poder e ele tem como fazer a harmonia, não é isso? Para que aquilo ali se estabeleça. Então, isso pelo seu amor, não é? Que aqui ele coloca um ponto aqui que a gente tem que sempre pensar nisso e que fica assim para o entendimento, para quem vai, exemplo, para quem vai aplicar um passe. É importante que essa pessoa tenha uma preparação para aplicar um passe, né? Que essa pessoa se prepare, que ela não pode comer demais, que ela não pode ter tomado bebida alcoólica, né? Que ela, acima de tudo, ela tenha um amor muito grande para fazer aquele trabalho. Não é simplesmente fazer o trabalho, mas ter amor por fazer o trabalho. Muitas vezes a gente está na casa espírita e as pessoas se envaidecem só para dizer que participa de trabalho A, trabalho B, trabalho C, né? E está ali fazendo uma coisa, mas não está fazendo pelo amor. Mas ele diz aqui, seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Então, né? Então a gente precisa estar com esse amor no coração, né? Para que a gente possa trabalhar, né, em algum trabalho, ou seja, em alguma atividade da casa. É um fator super importante, né? Que a gente tem esse amor. E ele continua dizendo assim: nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação, ou seja, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus procura fazer, né? São coisas que realmente teve significado, né? E a gente também pode fazer isso, né? Fazendo as mudanças
e podendo fazer com que as coisas aconteçam. Então, é preciso que a gente esteja realmente, porque aqui a gente está pensando já e falando de passe. E quando a gente está falando de passe, a gente está falando do trabalho que existe dentro da casa espírita. Então, a gente tem que pensar aqui no texto em relação a isso. A gente sabe que tem um critério muito maior aqui, mas bora pensar sempre nisso, né? Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornaram-se instrumento da divina misericórdia. Veja, reconhecendo a verdade, sabendo que nós somos filho de Deus, né? E irmão de Jesus, não é? A gente também pode fazer esse trabalho. Então, também você pode ser um passista, impor nas mãos e fazer um trabalho, né, de, de ajuda, né, de melhoria para aquelas pessoas que estão ali naquele momento. Então, é por isso que é muito importante. Né? Ele está dizendo que os apóstolos, que podemos dizer que somos apóstolos de Jesus, não é? Somos trabalhadores da última hora, estamos na casa espírita fazendo um trabalho desse, para que seja através das energias, dos fluidos, né? Da espiritualidade, através de Jesus, para que a gente possa ajudar aquele irmão que está ali. Né? Outra coisa em relação aos irmãos é que os irmãos também têm que ter fé, não é? Porque Jesus, quando ele curava a uma pessoa, ele mesmo dizia, né? A tua fé te curou. É tanto isso com a mulher do fluxo de sangue. No momento que ela tocou nas vestes dele, ele disse, alguém me tocou, mas Senhor, numa turba dessa, tanta gente, como é que a gente vai saber? E ele sabia quem era que tinha tocado, né? Porque ele era Jesus e ele sabia de tudo. Né? E aquela mulher amedrontada, quem foi que tocou em mim? Quem foi? Com medo, mas mesmo assim ela foi verdadeira e disse que foi ela. E ele disse, a tua fé te curou. Né? Ele sempre dizia isso, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Então, no momento em que a gente está tomando um passe, é preciso que a gente também tenha fé. Tanto fé quem está aplicando o passe e também fé de quem está recebendo aqueles fluidos magnéticos. Então, é muito importante isso, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Que é muito importante que a gente tenha essa fé, que a gente acredite nesse trabalho, que a gente acredite naquelas pessoas que estão ali, não é? Porque a gente sabe que são pessoas responsáveis que estão ali fazendo um trabalho por amor. Então isso é muito importante, né, para que a gente, né, que a gente pense isso e diz que nós passamos a ser instrumentos da divina misericórdia, instrumento de Jesus, né? No momento que eu estou ali fazendo o trabalho daquele, eu sou um instrumento de Jesus. Então ali eu estou trabalhando para isso. Não é? É maravilhoso demais, né? Então Emmanuel vem daqui nos esclarecer isso, né? Nos alertar, né? De várias formas para que a gente possa ter esse entendimento disso. E ele diz ainda assim: atualmente o cristianismo redivivo temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos, que é os passes, né, que ele vai dizer aqui. Então veja que ele diz que já existiu, né, existiu com Jesus, existiu com os apóstolos, existe hoje com a gente, através do cristianismo redivivo, que é o espiritismo. Cristianismo redivivo, que é o espiritismo, não é? Aí ele diz, os passes como transfusões de forças psíquicas e que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representa a continuidade do esforço do Mestre para atenuar o sofrimento do mundo. É massa, né? É lindo, né? Você vê que o passe são transfusões de forças psíquicas, energias espirituais, né? Que fluem, né? Dos mensageiros do Cristo, certo? De quem está aplicando o passe e de quem está recebendo o passe, que vai receber os fluidos. E ele diz que os dois são beneficiados. Interessante, né? Aqui, ó.
que ele diz, tanto eu que aplico sou beneficiado, quanto aquele que recebe também é beneficiado. Então é importante isso, não é? Às vezes a gente está num trabalho na casa espírita, mas a pessoa está sendo beneficiada por aquele trabalho também. Olha aí, está aqui, Emmanuel nos dizendo, não é? Que nós também somos beneficiados por esse trabalho, por essa energia, né, que nós aplicamos ali, né? Então é interessante isso, né, que mais pessoas possam se interessar e trabalhar, né, na aplicação de passe, né? Muito importante isso. Então é um trabalho bacana, onde vai ajudar pessoas, ele diz aqui, para atenuar o sofrimento do mundo. Ou seja, aquela pessoa que está passando por aquele momento ali, está tomando passo, fez um tratamento fraterno, né? Passou pelo atendimento fraterno, está num tratamento, né? E é passado para ele tomar passe 2 vezes por semana, 8 dias, 10 dias, quanto foi passado para ele ali. E aquele passe vai ajudar ele naquele momento. Mas assim, uma coisa que eu sempre digo, que o passe ele vai ajudar, a água fluidificada vai ajudar, não é? As reuniões públicas vai ajudar, mas que você tem que fazer também a sua parte. Não é que você também tem que ter fé e que você tem que fazer as mudanças necessárias na sua vida para que tudo melhore em você. Então você vai estar recebendo fluidos magnéticos, não é? Para que lhe ajude a ter uma mudança de vida, para que você tenha um pensamento diferente, que você mude seus pensamentos, que você possa ter pensamentos melhores, porque isso tudo vai lhe ajudar na sua caminhada e na sua melhora, no seu tratamento. Então é importante, né? Ele fala atenuar o sofrimento do mundo. Então é importante isso aí, né? Que cada um reflita sobre isso. Aí aqui ele dá uma puxada de orelha, porque ele sempre traz uma questão para que a gente reflita mais. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. Veja que ele aqui, ele quer dar um alerta para a gente, né? Ele quer dizer assim, olha, não se ache tão importante, não queira se achar que você é curador, que você é isso, que você é aquilo outro. Seria audácia. Emmanuel está dizendo aqui, por parte de nós, porque nós trabalhamos no passo, porque nós trabalhamos no atendimento fraterno, porque nós somos um médium, não é? Não, não tenha essa audácia. Nem pense nisso, né? Ou seja, se pense realmente que você está ali fazendo um trabalho, mas que você não queira ser feito Jesus. Você não vai ser nunca. Jesus é Jesus, né? Jesus é o Criador, né? Como é que chama? O estruturador, o arquiteto desse planeta, né? Filho de Deus enviado, né? Para aqui, para a Terra, para nos ensinar o amor, para nos deixar os ensinamentos, não é? Mas que a gente jamais vai conseguir o que Jesus, né? Mas outras pessoas conseguiram muito milagre, né? Conseguiram curar, Pedro e João, né? A gente tem uma passagem de Pedro e João, né, em Atos dos Apóstolos, onde eles, quando vão entrar na igreja, uma pessoa lá que tem uma deficiência de andar, pedindo esmola, e Pedro para com João e olha para ele e ele diz assim, mas vocês não vão me dar não. Aí, o que Pedro deu a ele foi dizer a ele, levanta-te e anda, do concho, né? É o concho que ficava na Formosa, na igreja. E o cônjuge pegou, ele pegou na mão deles, Pedro e João, pegou na mão dele, levantou ele e ele saiu pulando. Então eles conseguiram fazer isso, né? Tem outra passagem também de Pedro, onde Pedro, só pela sua
passagem no caminho onde as pessoas estavam doentes, a sombra dele fazia com que aquelas pessoas recebessem aquele fluido magnético e se curavam, se melhoravam. Então veja que existia isso, né? Mas que a gente não pense que nós somos esses que curam, que tem esse poder e tal, se achar o bambambam, bam, bam, que nós não somos, nem vamos ser, nem vamos chegar perto do que foi Jesus, não é? Então fica aí o recado para que a gente tenha menos vaidade e que a gente comece a trabalhar pelo amor. O mestre sabe enquanto nós, outros, estamos aprendendo a conhecer. Olha aí. Aqui ele já diz para a gente, para que a gente possa ainda mais refletir mais. O mestre sabe. Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia de tudo nessa terra. Jesus já sabe de todos os caminhos. Jesus já sabe do teu coração. Jesus já sabe do teu pensamento. Jesus já sabe o que é que tem que ser usado para tu melhorar. Não é? Jesus sabe de tudo. Né? E né? Nós ainda estamos aprendendo a conhecer. Então vamos ser humildes. Não é? Ele está dizendo aqui, vocês sejam humildes, porque Jesus, ele que ajudou a criar todo esse planeta, ele sabe da biologia, da química, da física, de toda a estrutura terrestre, de tudo que tem no planeta, o que ele usa, o que não usa, para que a pessoa melhore. E nós? Ainda estamos aprendendo, a ciência evolui ali, evolui aqui, não é? Descobre uma coisa ali, descobre outra coisa aqui, não é? Mas Jesus não, Jesus já sabe, então a gente está aprendendo ainda. E que a gente pense assim, né? Que a gente pense assim, porque realmente eu fico aqui pensando, que a gente lê, a gente pesquisa, a gente estuda, e a gente sabe que cada um tem um entendimento, né? E a gente vê o quanto é enorme esse entendimento do Evangelho, com esse entendimento das coisas de Jesus. Mas que a gente se esforce para isso, né? E que a gente tem que sempre botar na nossa mente que nós estamos aprendendo, somos aprendiz, né? Tentando fazer o nosso melhor, buscando ser o melhor possível e fazer o bem às pessoas. Então, aquela pessoa que está ali aplicando um passe, ela tem que ter responsabilidade. Ela tem que ter amor no coração, primeira coisa. Ter fé no que ela faz, eu acho importante a pessoa saber, eu estou fazendo um trabalho que eu acredito, eu tenho fé, né? Que eu sou uma pessoa responsável, não é? E que eu estou indo fazer aquele trabalho ali com amor. Eu acho que são coisas assim fundamentais para que a pessoa que está ali fazendo aquele trabalho, porque o amor de Jesus era muito grande. Como ele conhecia, ele sabia onde ia fazer isso, não é? O mestre sabe o quanto nós, os outros, estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, que não lhe desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Que a gente não despreze, que ele sabe que muitas vezes a gente até não está ali tão bem, mas que pela obra que você está fazendo e pelo amor que você está ali, você consegue superar, né? Naquele trabalho. Você vai estar ali, você vai superar isso. E isso é superado pela sua força e pelo amor que você está ali fazendo. Às vezes a gente está com problema, né? O ideal era a pessoa estar ali bem harmonizada, bem tranquila, sem nenhum problema assim na mente, se concentrar bastante, né? Passar um dia em casa se preparando para isso. Seria o ideal, né? Seria muito melhor. Mas às vezes você está até com problema, mas você não vai deixar de fazer aquele trabalho. Mas você vai fazer ali com amor, né? Dizendo assim, eu estou passando por isso, mas o amor que eu estou aqui no meu coração, eu vou fazer esse trabalho, né? Onde existia sincera atitude mental do homem, onde exista sincera atitude mental do bem,
Onde existe, olha aí, onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Então, se você está ali, se você está ali fazendo um trabalho pelo amor, pelo bem daquelas pessoas, não é? Então, você está fazendo o serviço providencial de Jesus. Nós somos os discípulos, não é? Que estamos ali fazendo aquele trabalho. Então, se a gente está com esse amor, pensamento em Jesus, aquela fé, aquele pensamento forte, né? Fabiano de Cristo ali nos ajudando. Sempre eu penso assim, sabe? Quando eu vou para o trabalho, eu penso assim. Que Fabiano de Cristo está ali, que Fabiano de Cristo vai nos ajudar, que Fabiano de Cristo vai nos inspirar e que a gente possa estar ali fazendo trabalho por amor, né? Isso é muito importante. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Não é a coisa exterior. Por que não? Porque o passo tem que ser com a mão assim, assado. Não é isso. Existe até um formato de se fazer, né? Que faz assim com as mãos limpando, colocando os fluidos, fazendo uma limpeza, tudo bem. Mas isso aí não é uma questão que ele está colocando aqui. Quer dizer que uma pessoa, até eu estava no estudo e uma pessoa falou assim, quer dizer que a pessoa que não tiver mão não vai poder aplicar um passe. Não é isso, é as energias que estão saindo daquela pessoa, né, do perispírito dela que está ali envolvendo aquela outra pessoa, né, através dos fluidos da espiritualidade. Mas não é a fórmula que ele está dizendo aqui. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome, ou seja, em nome de Jesus, eu estou fazendo aquele trabalho. Né? Eu estou ali fazendo o trabalho por Cristo. Então, quando eu estou ali fazendo o trabalho por Cristo, então aquilo ali não há questão exteriores ou fórmulas, tal, coisa mirabolante, porque tem que ser assim, assado, você tem que seguir. Não. Se segue um trabalho porque tem um sentido e tem que seguir. Se você estuda, se a pessoa que está ali lhe ensinou um caminho, claro que está seguindo o caminho que é bom, né? Que tem um ritual onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. Fica uma coisa mais bacana, não é verdade? Porque um pode estar fazendo assim, outro está fazendo assim, vai estar uma desarmonia até no momento que está aplicando o passo. E quando todos estão fazendo naquele mesmo modelo, a coisa fica mais bacana, né? Mais aparentemente. Mas não é por isso, ele está dizendo aqui, não é esse exterior, não é? Mas assim, o bem que você está fazendo ao outro. Então, o tema é esse, meus irmãos, o tema é um tema, assim, da casa espírita, né? Que é o passe, onde a gente vê que é um trabalho muito bacana, né? E que Jesus já fazia, né? Como diz aí, se você ler o capítulo de Marcos, aí ele vai ver, né, toda a parte que ele fala, né, que começa justamente com a filha de Jairo, né, em Marcos. E é isso, meus irmãos. Eu acho que a lição está aí, né, para que a gente possa refletir mais. Leia o capítulo 5 de Marcos todo para você se enriquecer mais. Leia de novo esse capítulo 153, porque talvez você perceba de outra forma, sabendo que Jesus, ele é o nosso mestre, ele sabe de todas as coisas, ele nos dá essa força quando a gente quer trabalhar para ele, e que se a gente sabe quando a gente trabalha para Jesus, a gente também é beneficiado, como ele diz aqui. Então, que cada um possa, quando estiver fazendo o seu trabalho, possa fazer um trabalho com amor, com vontade, querendo o bem daquelas pessoas, tentando ajudá-las a ser pessoa melhor. Que Jesus possa nos abençoar, nos guiar, nos abençoar nessa jornada. Espero que tenha deixado uma mensagem para que a gente possa refletir e sempre dizendo que esse livro sempre tem um capítulo muito bacana para a nossa reflexão.
Que Jesus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando, nos guiando. Que Fabiano de Cristo continue nos ajudando nessa caminhada, na nossa casa, nossa casa de oração, de trabalho. E que cada um possa ser beneficiado com esses aprendizados do dia de hoje. Muita paz, muita luz e que Jesus possa nos abençoar. Muita luz, assim seja.